Começamos com a força bruta. Bill Willison é a definição de insegurança masculina. Ele é leal, sim, mas sua lealdade não vem de princípios. Vem do medo. Bill tem pavor de pensar por si mesmo. Ele precisa de um mestre. Ele foi dispensado do exército, humilhado pela vida e encontrou em Dutch alguém que lhe dava ordens e propósito. Bill representa a lealdade cega. Ele não questiona porque não tem capacidade para liderar. É uma figura trágica, um homem que latia alto para esconder que por dentro era apenas uma criança assustada e esperando alguém lhe dizer o que fazer. Charles Smith, o compasso moral. Em um grupo cheio de assassinos e ladrões, Charles era a anomalia, meio afro-americano, meio nativo-americano. Ele vivia entre dois mundos que o rejeitavam. Enquanto o resto da gangue matava por dinheiro ou planos, Charles matava apenas quando necessário. Ele representa a honra que a gangue dizia ter, mas que raramente praticava. Ele é o guerreiro estoico, aquele que enterra os mortos, aquele que ajuda o protagonista a encontrar seu caminho. Charles é a prova de que é possível viver no inferno sem se queimar completamente. Nós a encontramos no porão, escondida, com o marido morto lá fora. Mas Sadie Adler não nasceu para ser vítima. A evolução dela é talvez a mais brutal de todas. O luto consumiu a mulher que ela era, e o que emergiu foi uma força da natureza movida à vingança. Sadie representa a fúria. Ela não se importa com o dinheiro de Dutch. Ela não se importa com Tahiti. Ela quer ver o mundo dos O'Driscolls queimar. Ela é a prova de que naquele mundo selvagem a inocência morre rápido. Ou você se torna um monstro, ou você é devorado por eles. Se Dutch era o carisma, Rose era o cérebro, o velho vigarista, o pai da gangue. Rose a servia como a âncora que mantinha a loucura de Dutch sob controle. Ele via a realidade. O tempo deles tinha acabado. Ele tentava argumentar, tentava achar saídas pacíficas. A tragédia de Rose é que ele sabia o fim da história muito antes de acontecer. Quando Rose cai, a gangue perde a cabeça. Sem ele, a sabedoria desapareceu, restando apenas o caos e a paranoia. O garoto de ouro, o filho pródigo. No começo, John parece imaturo, fugindo de suas responsabilidades como pai, mas a jornada de Marston é sobre aceitação. Ele é o oposto de Dutch. Enquanto Dutch luta contra a realidade, John aprende a aceitá-la. Ele representa o futuro, a esperança de que talvez, apenas talvez, alguém pudesse sair daquela vida e construir algo real. Mas, como sabemos, o passado de um homem o persegue. E John é a ponte trágica entre a esperança de redenção e o destino inevitável. Toda história precisa de um vilão, mas Michael não é um vilão com grandes planos de dominação. Ele é algo pior, ele é um sobrevivente niilista. Michael Bell sussurra no ouvido do Rei Louco. Ele representa o egoísmo puro, sobreviver a qualquer custo. Ele viu as rachaduras na mente de Dutch e as explorou, transformando o líder visionário em um tirano paranoico. Não há honra em Michael, apenas o caos. Ele é o câncer que matou a gangue de dentro para fora. Eu tenho um plano. A frase que ouvimos até a exaustão. Dutch Van der Linde é um dos personagens mais complexos da ficção. Ele é um narcisista disfarçado de revolucionário ou um idealista que foi quebrado pela pressão? A resposta é os dois. Dutch lutava contra a civilização, porque a civilização não permitia que ele fosse um deus entre os homens. Conforme as paredes se fechavam, a máscara caiu. Ele não se importava com a família. Ele se importava com a adoração da família. Ele é a tragédia do líder que prefere ver os seus filhos morrerem a admitir que estava errado. E, finalmente, o executor, o braço direito. Arthur Morgan começou como um brutamontes cobrando dívidas de doentes, mas a sua jornada é a mais dolorosa e a mais bela. Ao encarar a própria mortalidade, Arthur viu a gangue pelo que ela realmente era.
Ele representa a consciência. Ele percebeu tarde demais que deu sua vida a um homem que não merecia, mas em seus últimos suspiros ele não tentou se salvar, ele tentou salvar os outros. Arthur Morgan não era um homem bom, mas ele tentou ser. E no final, ele venceu, não com balas, mas entregando o futuro para outra pessoa.